Bom, esse aqui é um Ficus benjamina do Fernando. A gente vem trabalhando ele aí quase um ano. Foi um Ficus que o Fernando achou na rua, né? O pessoal tinha cortado aí. Achei ele com características bem interessantes, então a gente veio fazendo todo um processo de lapidação, né? Já publiquei algumas coisas aí sobre ele. Há pelo menos uns 4 meses a gente foi fazer um primeiro transplante dele e a gente descobriu uma surpresa aí que foi, né, um toco muito grande que ele tinha aqui na parte de baixo, e a gente não ia conseguir ter uma boa base, né? Não ia conseguir aproveitar bem essa base, até porque toda essa parte dele frontal aqui, né, que se encontra aqui em cima, é tudo oco, né? Então a gente até brincando aqui apelidou esse Ficus como Ficus caverna, né? Porque a gente tem tudo isso aqui oco, assim, que eu acho bem legal, bem interessante, né, de característica. E eu gosto muito dessa conicidade que essa árvore tem. Ela mostra muita força, né? Um lábio bem definido, né? Um veio muito forte que alimenta os galhos aqui, enfim. E a gente vem formando, né, essa estrutura dessa árvore. Está desenvolvendo muito bem mesmo. E aí, como uma forma aí de corrigir, né, esse problema, o que a gente fez foi uma alporquia nessa região aqui, né, nessa altura aqui do tronco, para a gente poder começar a ter raízes aqui nessa parte de trás, já que a parte realmente viva da árvore é basicamente as costas, né, é onde a gente tem casca. Então a gente fez a alporquia, acrescentamos aqui uma tela, né, com substrato e tal, foi feito um processo de adubação também. E agora a gente veio verificar, né, como é que estava esse processo de enraizamento. E tá lotado de raiz fininha aqui, ó. Agora a gente cobriu aí com um pouquinho de substrato, né? Colocamos um pouco da torta de Nim, que ajuda muito nesse processo de enraizamento também. A gente está fortalecendo, né, as raízes, botamos um pouco de Basacoat, né? Aí cobrimos com a camadinha de substrato e agora o Fernando tá botando aí uma camada de esfagno para poder manter mais a umidade ali, né? As raízes são muito fininhas ali do alporque, então a gente não pode correr o risco, né, delas secarem ali. Bom, então aqui está o resultado, né, de mais uma etapa de trabalho nesse Ficus benjamina do Fernando. Na última intervenção a gente tinha feito a retirada dos arames, né? Essa árvore foi aramada uma vez só, onde a gente definiu, né, as linhas primárias. E quando a gente foi fazer o transplante, a gente tirou os arames, né? Porque como após o transplante a planta normalmente ela dá uma bombada de crescimento, então a gente resolveu tirar e deixar um crescimento livre. E agora o que a gente fez foi tracionar alguns galhos para poder manter, né, reforçar o posicionamento deles, mas a gente não aramou nada, né? E fizemos algumas podas, principalmente nessa parte aqui do ápice, né? E esse galho aqui também que está muito forte, a gente cortou um pouco das pontas aí, tirando um pouco de auxina, e com isso a gente quer trazer força para esse galho aqui, ó, que é o galho principal da árvore, né? Que dá a ênfase, né? Que reforça o fluxo de movimento dela para o lado esquerdo. Então a gente quer trazer energia para cá. Aqui em cima também a gente já definiu, né? Tinha 2 galhos, a gente definiu qual que vai ser o ápice aí. E com isso a gente deixou ele em crescimento livre agora, né, para poder engrossar mais. Aos poucos a gente vai definindo, né, esse Ficus. É uma árvore que eu gosto bastante aí na coleção do Fernando. Uma árvore com uma proporção muito boa e com características bem interessantes também. Outra coisa que a gente fez também foi conectar, né, os outros pontos de corte aqui que a gente tinha feito no passado. A gente conectou, né, fazendo aí, reforçando mais alguns pontos. Isso aqui no futuro, conforme for secando essa madeira, a gente consegue trabalhar um pouco melhor também na retífica, né? Mas isso reforça aí essa característica que ele tem de ser bem oco, né? E o que a gente acaba brincando aí, chamando aí de Ficus caverna. É uma espécie que pouco a gente vê aí no bonsai. Tive um Ficus aí que eu fiquei alguns anos trabalhando ele, né? Foi uma árvore que me ensinou muito sobre a espécie, né? Então assim, a gente vem aplicando esse processo aí nessa árvore do Fernando e a gente está vendo bons resultados, né? A gente não teve nenhum problema de galho secando, nada desse tipo. Pelo contrário, a planta só está progredindo. Então a gente começa a ver aí os galhos mais definidos, uma estrutura um pouco mais definida. Lógico que tem um caminho longo pela frente, mas
o resultado que já vem mostrando desde agora já vem sendo muito positivo.